Oi, tudo bem? Boa tarde, como é que você está? Obrigado por estar aqui novamente com a gente, no nosso podcast Pode Isso, Jacir, o qual nós tratamos de assuntos relacionados ao direito de família e direito imobiliário. E hoje eu tenho a grata oportunidade de estar conversando com uma querida colega, Betina Piuk, que está aqui do meu lado. Fiquei muito feliz por ela ter aceitado o meu convite. Nós vamos tratar a respeito de violência doméstica. A Betina é uma pessoa que tem muita experiência, tanto na questão literária quanto na questão da vivência, com relação de mulheres que viveram essa questão infeliz que é a violência. Eu vou agora passar para ela, Betina. Se apresenta para o pessoal te conhecer. Olá, tudo bem? Queria dizer que estou muito grata de estar aqui no podcast com o Dr. Jacir, né? Admiro muito seu trabalho também como advogado, sei da sua competência, da sua empatia com as causas pelas quais você defende, né? E então eu sou a Betina, né? Professora, escritora, ativista feminista, né? Tenho um livro publicado desde 2018 e agora tenho participação em mais duas antologias. E uma delas, inclusive, é com referências feministas. É uma carta que eu escrevi para minha avó, que foi uma mulher muito inspiradora para mim, que também sofreu muito, né, nessas questões aí de violência doméstica e tudo mais. E trabalho aí, né, tentando propagar uma educação humanizada nas escolas, tentando também levar a literatura, proporcionando o direito ao livre leitura para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. E é nesses momentos, nessas rodas de leitura, que eu acabo experienciando aí, né, essas vivências das mulheres que são tão afetadas pela violência, são tão afetadas pela nossa construção social, né. É verdade. Eu fico muito grato ali com a tua, tudo que você tem feito, o material, o teu trabalho em relação a isso. Betina, você tem alguns livros escritos que eu sei, você comentou comigo. Quais são os livros que você tem hoje sobre essa questão? Então, eu tenho o Criticamente Poético, um ensaio crônico de uma coreografia, né. Esse livro aqui, eu comecei a escrever ele com 10 anos de idade, e publiquei em 2018, quando eu tinha 21 ou 20, agora não lembro certinho, eu não sei mais minha idade. E, enfim, esse foi um sonho realizado meu, assim, eu sonhei em ser escritora desde criança, né. Sempre gostei de poesia, eu falo que eu não sou muito parâmetro para nada, porque com 10 anos de idade eu já lia filosofia densa, assim, na minha sétima série eu já era viciada em ler Nietzsche, já conheci um pouco de Freud também, então assim, né. Então quando eu lancei esse livro foi um marco bem importante na minha vida. Eu já vinha sendo colunista de alguns blogs, assim, escrevendo, e aí quando eu lancei esse livro foi muito bacana. Esse ano eu estou participando de 2 antologias, né, por uma editora de São Paulo. Um se chama Quando o Amor Bate a Porta, que são crônicas sobre o amor em todas as suas nuances. E também tenho Cartas para Elas, que daí são cartas de mulheres para mulheres. Então tem várias situações ali de vivências, femininas, as referências que a gente tem das mulheres e tudo mais. Então esses são os livros aí que já estão no mundão. E ela só tem 21 anos. Agora eu tenho 26. Agora tem 21 26. quando eu lancei o 21, Criticamente só Poético. tem 26 e ela já fez tudo isso, pessoal. Olha só essa mulher. Betina, por que eu queria conversar com você uma questão interessante? Porque eu, como advogado, trabalho com direito de família e trabalho também com questões de mulheres que vivem violência doméstica. Qual que é o ponto que eu noto ali dessa que é a dificuldade do advogado? Porque o direito ele vai trabalhar literalmente a lei. O que ela tem direito, o que ela não tem direito, o que ela pode e o que ela não pode. E eu tenho notado nas conversas que nós temos, em particular, com as minhas clientes, que a lei, ela, além de limitar, ela não vai atender a todas as necessidades da mulher. E isso é um grande problema para ela, porque além dela estar ferida na questão financeira, material, ela tem a questão emocional. Isso é muito complicado para a mulher, porque em algumas situações isso acaba reverberando em outros processos, uma alienação parental, dificuldades para relacionamentos. Isso é muito complicado. E o advogado, com relação à lei, nós somos limitados nesse ponto. E isso é uma coisa que me chateia muito, essa questão da questão como poder ajudar ou como poder entender essa mulher, né. E uma questão que eu queria tratar com você e da tua vivência que você já teve, da dependência emocional dessas mulheres em relacionamentos que foram agressivos, e também da violência doméstica. Qual que é a tua visão sobre essa questão? O que que você pode colocar pra gente? Veja bem, doutor Jacir, quando a gente fala de dependência emocional, né, é muito fácil quem tá de fora julgar essas mulheres. Eu acho que a primeira
primeiro instinto das pessoas é de fato julgá-las, né? Por que é que continua nisso? Né? Por que se permite viver tudo isso? E aí tem diversas questões. Uma das questões aí é que a gente tem uma herança antropológica, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade machista em que as mulheres, elas acabam tendo uma visão de mundo que é muito influenciada por todas essas raízes, né. Então essas mulheres muitas vezes já viram suas mães sofrerem, suas avós sofrerem, né, e acaba naturalizando essa violência, né. E até o momento em que não se aguenta mais, né. E quando não se aguenta mais, o que fazer, né. A gente sabe que hoje a gente tem muitas leis que amparam as mulheres, né, nós temos aí a Lei Maria da Penha, que foi uma grande conquista feminina, né, em 2006. No entanto, a gente às vezes tem que se perguntar até que ponto esses direitos eles estão acessíveis a essas mulheres, né. Porque a gente vive numa era de muita informação, né, a gente vive numa era de muita informação, só que ter informação na teoria é uma coisa, mas como agir na prática, né, como que elas vão buscar por essa assistência? Muitas mulheres, não sabem nem que existe defensoria pública, né, aí pensa em advogado, já pensa em dinheiro, já vê que não tem como. Aí se pensar, vai numa delegacia, né, mas as pessoas não pensam sobre o quão difícil é você pisar em uma delegacia. Quantas pessoas evitam fazer boletim de ocorrência por questão de roubo, por questão de furto pela fadiga, para evitar a fadiga? Imagina essas mulheres que elas vão ter que se expor, né, e muitas vezes sofrer violência dentro da própria delegacia, Sim, é né, verdade. porque são desacreditadas muitas vezes. Hoje a gente tem a Maria da Penha que realmente, prioriza a voz da mulher independente de provas concretas, né, isso vale muito, mas a gente sabe que existem diversos abusos que as mulheres elas sofrem e elas não têm coragem de denunciar pela vergonha, né, pela humilhação de se expor, porque quando a gente expõe, a gente fala, isso se concretiza de uma forma ainda mais ampla, né, e sabe que muitas vezes vão ser desacreditadas, né. Então, quando elas estão nesse relacionamento abusivo, elas acabam realmente às vezes não percebendo que existem outras saídas. Elas acham que elas estão destinadas àquilo e que ali vão ficar, né, porque Walter Ugumãe, que é um autor que eu gosto muito, ele diz que às vezes só se conhece uma forma de amor, a violência com que os homens amam, né. Então, às vezes não se conhece outra alternativa, não se conhece outras possibilidades de amor, então acaba naturalizando, né. Então acaba ficando bem difícil sair desses relacionamentos. Você comentou uma coisa interessante, você falou que chega todo mundo tem o seu limite, né. E eu vejo mulheres que também chegam a algumas situações, por exemplo, em algumas situações que eu já convivi, são 2 pontos. Primeiro, quando ela sofre porque a violência doméstica, pessoal, não é só a violência física, a violência psicológica, principalmente, é uma coisa que atinge muitas mulheres. E outro detalhe muito importante que precisa saber, não importa a questão financeira. Eu já tive contato de pessoas extremamente ricas e pessoas muito humildes, e todas elas sofreram violência. E uma questão interessante que eu quero tratar com você, veja bem: "Ah, mas ele não me bate". Eu falei: "Mas tá, mas ele te humilha, ele controla teu dinheiro, ele diz a roupa que você tem que vestir, ele obriga você a ter relação sexual com ele". Isso é violência, Uhum, sem dúvida, isso é violência. E as pessoas ficam assim: "Poxa, mas eu nem sabia. Ah, mas era normal. Ah, ele", por exemplo, que eu já escutei muito: "Ah, mas ele é ciumento porque ele me ama". Não, ele é um homem violento, né. E que é o ponto que quer dizer? Porque todas têm um limite. E quando passa da violência psicológica para a violência física, às vezes é o limite, fala: "Olha, ele me bateu, eu não aceito". Ou também outras mulheres é o seguinte, Betina, elas aceitam sofrer a violência, de todo quanto é tipo, mas quando ela chega ao ponto de atingir o filho, e ele começa a uhum. atingir a violência sobre o filho, ela fala: "Não, chega, esse é o meu ponto". Você consegue mensurar mais ou menos qual que é o ponto, ou a experiência que você já teve de mulheres, olha, esse foi o meu limite? Como é que a gente pode mensurar o limite de uma mulher? Então, né, essa questão dos filhos é até interessante pensar, né, que muitas mulheres, inclusive, se mantêm em relacionamentos abusivos pela idealização de família, né. De que muitas vezes, né: "Ah, eu não posso deixar meu filho sem um pai", né, o meu filho ele va não posso separar ele da família dele, quer dar um lar para o seu filho com uma família estruturada, só que a família tá completamente desestruturada, né. E muitas vezes é muito pior ficar junto do que separar. Mas em questão do limite, né, depende de mulher para mulher, né. Tem mulheres que não aceitam desde o primeiro insulto, tem mulheres que não aceitam através da traição, porque aí
a traição já foi um marco, assim, de infidelidade que isso agride muito as mulheres, né. E tem mulheres que realmente chegam nesse marco físico. E tem mulheres que só conseguem mensurar isso depois que o marido morre, né. E aí Interessante essa questão. eu queria até, né, fazer um parênteses aqui, né, e contar um relato, porque a gente pensa que a gente nasce livre, né, mas a mulher não nasce livre. A mulher, ela só se torna livre depois de muita luta. E isso é uma coisa bem triste, assim, que a gente para pra pensar, porque a gente acaba sendo realmente escrava de uma sociedade que nos prende e que nos manipula, né. E eu tenho um caso, né, quando eu estava fazendo um trabalho, com assistência social, em convênio com assistência social, e eu ia levar literatura para essas mulheres, né. O nome desse projeto era "Fala Mulher, se não agora quando?", né. E aí a gente conversava um pouco sobre literatura e tudo mais, e as conversas sempre tinham como pontapé inicial a literatura, né. E teve um dia que eu cheguei e elas estavam todas, né, meio abaladas, assim, com uma conversa um pouco mais taciturna, assim, e tal. E aí eu cheguei, né, estava pronta para mediar uma leitura, e eu ouvi elas comentando que elas tinham percebido que aquele grupo todas eram viúvas. E não foi uma coisa planejada, assim, né. Eu cheguei, eu tinha um grupo de 12 mulheres em que todas eram viúvas, coincidentemente. E aí elas estavam comentando sobre o sofrimento de perder esses maridos, né. Nossa, como estava sendo difícil lidar com o luto mesmo depois de tantos anos, ou alguns era mais recentes e tal. E elas estavam ali se acolhendo, né, entendendo o que a outra passava, né, que eu acho que isso é um ponto interessante de a gente pensar, que só uma mulher compreende a outra. É muito difícil não, é impossível um homem compreender o que uma mulher passa, né, porque ele não tá na pele dela. E aí essas mulheres começaram a conversar e eu comecei a pensar: "Nossa, mas quão bons foram esses maridos, né, pra elas estarem sofrendo tanto pela perda deles". E aí, de repente, eu comecei a perceber que eu tinha uma mulher, lógico que eu não vou dizer o nome dela, em que toda vez que a gente ia conversar e a gente ia falar, ela colocava a mão na boca. Ela ia falar, ela colocava a mão na boca. E ela pedia desculpa, sendo que ali era um espaço de fala, né. E ela tremia pra falar, quando ela queria falar alguma coisa, ela se planejava antes, levava escrito pra ler. E aí eu falei: "Nossa, mas o que será que acontece com essa mulher?". E nesse dia eu entendi, porque ela começou a falar o quanto ela sentia falta do marido dela e ela deu risada falando assim: "Até dos gritos eu sinto falta", Ela falou isso. falou. E aí eu parei, assim, e aí as outras começaram a rir juntas. "Ah, eu também. Meu marido, ele era meio bruto, mas eu também sinto falta". Começaram a falar e eu falei: "Nossa, espera aí". E aí eu me dei conta Chegava, fica incomodada na cadeira de escutar uma situação como essa. sim. E aí eu peguei e eu estava preparada pra mediar um capítulo do livro Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, e na hora eu mudei. Eu falei: eu acho que hoje eu vou narrar um conto de fada". E aí eu escolhi o Barba Azul. Né, a história do Barba Azul, que é a história de um homem que fazia várias vítimas mulheres em seus porões, né. E ele só dava uma regra, né, só dava uma lei, assim, dentro de casa, que as mulheres não podiam abrir o porão. E toda vez que elas abriam, tinha várias mulheres degoladas e elas eram as próximas, né. Que é o se dar conta da violência de um homem, né. E aí eu contando a história do Barba Azul e elas já estavam meio: "Ai, vai ler um conto infantil, né. Ah, porque é de fato uma história que foi, né, reescrita para as crianças". E aí, quando eu falei assim: "Ah, então, né, o porão foi aberto e lá tinha várias vítimas degoladas". Naquele momento, todas elas pararam. E aí eu continuei narrando e tudo mais, e a menina consegue fugir, né, a mulher da história consegue fugir, os irmãos ajudam e tudo mais. E aí uma delas falou assim: "Meu Deus, o meu marido era o Barba Azul". E Elas aí começaram a entender, se ver nessa situação. Isso, porque a literatura relaciona esses gatilhos, né. Na teoria da literária a gente diz que a literatura ela desperta regiões que até então estavam adormecidas, né, e ela proporciona círculos de pertencimento. E naquele momento, né, eu percebi o inconsciente coletivo do Jung se manifestando, né. E aí todas elas começaram a falar: "Meu Deus, meu marido morreu, mas podia ter sido eu", né. E aí elas começaram a contar. Né, essa mulher que sempre colocava a mão na boca pra falar, ela desandou a falar daí, parece que foi assim, foi o momento que ela conseguiu se Foi o libertar. gatilho que ela precisava para poder falar alguma coisa, o que sentia, como ela se via em toda a situação que ela vivia com o marido, que era uma pessoa violenta. Isso, e aí ela disse assim,
Nossa, o meu marido passou a vida inteira falando que eu era burra, que eu era chata, que ele não suportava a minha voz. E aí, quando ela falou isso, eu falei: Ah, você entendeu os gestos que ela tinha. Né, completamente. Ela disse: ele dormia com a arma embaixo do travesseiro e de noite ele acordava assustado e dava tiro no teto. Já tentou me asfixiar durante a noite com o travesseiro. E essa mulher, ela tinha, assim, 55 anos. E ela disse que até o momento em que ele infartou e morreu nos braços dela. E ela não esquecia essa cena. Ela sofria muito, né. E olha o nível de dependência emocional da pessoa, né, pra passar por todas essas violências, aí, como eu disse, o limite, né. Qual é o limite dessa pessoa que o marido precisou morrer, ela se dá conta e ainda assim permanece nisso, né. Uhum. E aí a gente vai entrar em outra questão, que é a psicológica, né. É verdade, tem esse ponto também. Mas sabe uma coisa que antes de chegar nesse ponto que vai ser Aham. muito interessante, a gente vai tratar, eu escuto, né, no escritório, nós ouvimos muitas histórias do desamor. E também muitas mulheres que eu escuto: "Ah, mas não vai resolver nada, porque ele Uhum, não vai parar". E uma coisa que eu sempre digo para minhas clientes ou para as pessoas com quem eu converso sobre isso, veja bem, o não fazer nada, você já tem o resultado. uhum, Isso é muito triste. "Ah, mas não a lei, porque ele não vai". Veja bem, a lei hoje a Lei Maria da Penha é uma lei ótima, excelente, porque ela não precisa a mulher ela vai relatar o que está acontecendo e a próprio testemunho da mulher é uma prova contundente para afastar o marido, não ter um tipo de contato, não vai ligar, não pode nada, você não o homem vai não pode ter nenhum tipo de contato. Mas tem um detalhe, ele não pode, mas você também não pode. uhum. Porque o que que eu falo para minhas clientes: "Olha, a lei ela não dá susto a ninguém". E eu já escutei o seguinte: "Ah, doutor, eu só quero dar um susto nele". Não, a lei não dá susto, a lei vai tirar ele do lar, ele não vai poder ligar, entrar em contato, mandar e-mail, mandar mensagem. "Ah, mas eu quero que ele volte". Mas por quê? Como? Aí é a questão psicológica, né, e também a questão financeira. Uhum. Quando você está conversando com as mulheres e fala: "Olha, essas minhas clientes, essas pessoas que sofrem violência", e vocês entendem a história de vida delas, como essas suas amigas, né, esse local que você estava, mulheres que viveram tanto que naturalizaram a violência. Isso é muito triste. Eu falo: "Olha, você tem que voltar a estudar, você tem que se relacionar com outras pessoas, tem que fazer outras coisas". E é tão engraçado que elas vivem uma violência e quando o homem é afastado do lar, "Ah, não, ele pode voltar". Gente, eu concordo que tem muita situação que a gente escuta por aí, só que tem um detalhe, a lei está lá, o juiz, o promotor público, a lei, a polícia, eles vão se movimentar dentro das possibilidades da lei, dentro da possibilidade da polícia, para que alguma coisa aconteça. "Ah, mas eu já tinha uma história que eu sei, tem muita história assim, né, muita gente escuta que não deu certo, mas a lei está lá e ela, dentro da sua possibilidade, ela funciona. E você falou da questão psicológica, e só para lembrando uma coisa que aconteceu de uma cliente minha, era um sábado à noite, tipo 10 horas da noite, e uma pessoa me ligou. E quando essa cliente me ligou, eu falei: "Caramba, entendi, o que que aconteceu?". Ela falou assim: "Doutor, eu estava querendo sair com umas amigas, mas o meu ex-marido falou que se eu sair de casa e deixar meu filho com a minha mãe, ele vai tirar meus filhos". Eu falei: tá com a sua mãe, ela é maior? É capaz? Seu filho está vacinado, está alimentado, está bem? Aproveite. Aproveite a Uhum. festa, faça o que quiser. Chegue no outro dia de manhã cedo. Não tem nada a ver com isso. Mas essa questão psicológica da dependência, esse amor, eu não vou dizer amor, eu não posso nem classificar como amor, sabe, de não não conseguir largar daquela relação. E quando ela sai, eu já escutei assim: "Tá, mas o que que eu queria que ele voltasse". Eu falei: "Não, não, não pode". Mas, lógico, o advogado ele é limitado ao cliente e à lei. E o outro ponto que eu então essa é uma questão que eu quero que você responda para mim, e o outro ponto que eu já vivi que é que você consegue me responder. A mulher sai de um relacionamento violento, seja psicológico, seja, né, material, tal, e ela arruma um outro namorado, um outro companheiro, às vezes até com a característica Igual. física e da outra pessoa. Tanto violência psicológica, né, e violência física, e às vezes até a aparência do ser humano. Eu falei assim: "Parece que eu trocou um pelo outro, trocou pelo irmão do cara". 6 por meia dúzia. É verdade, né. Você tem uma o que você pode me dizer sobre isso? Me ajuda nesse ponto, eu como advogado. Então, acho que é legal que vou conseguir linkar tudo isso que você falou com a história da mulher que eu estava contando. E depois que ela
se libertou pra falar e começou a contar tudo o que tinha acontecido, né, eu comecei a perceber as sequelas que esse relacionamento deixou nela, né. E aí teve um dia que passou alguns encontros e teve um dia que estava muita chuva e acabou que foi só ela. E aí ela chegou pra mim e falou: "Nossa, Betina, que bom que só veio eu hoje". Eu falei: "Por quê?" Dela: "Porque eu preciso conversar com você, mas só você vai me entender". Eu falei: "Não, tudo bem". E aí ela falou assim: "Eu acho que eu tô ficando louca, mas as pessoas acham, eu não acho". Eu falei: "Eita", mas ela começou com contradição. É. E aí ela disse assim: "É porque eu ouço uma voz todos os dias, e ele só me disse que o nome dele é", eu vou inventar um nome aqui, tipo João, né, mas não era esse nome. "E ele disse que o nome dele é João, e eu sou completamente apaixonada por ele. E eu sei que ele existe em algum lugar. E ele disse que eu tenho que esperar ele, e que ele vai chegar, que eu vou encontrar ele. E aí eu tô deixando a minha porta de casa aberta na esperança de que ele chegue. Eu saio na rua, vejo um homem e começo a perguntar se o nome dele é João, porque vai que é o homem que eu ouço a voz". Aí eu falei: "Tá, mas me diz uma coisa, o que que ele te diz?". "Aí ele me xinga". Aí eu falei: "Meu Deus". Aí ela disse: "Ele me xinga, ele grita comigo, e assim, até parece o meu marido". E aí, eu comecei a analisar a situação e falei: "Olha só, né, o reflexo do luto", porque ela perdeu esse marido e aí começou a idealizar uma pessoa, né, que nem existia. E aí eu acionei, né, as pessoas lá falando assim: "Olha gente, eu acho que ela precisa de auxílio psiquiátrico, assim, ela tá realmente num surto, ela tá colocando a vida dela em risco, porque ela tá deixando a sua casa aberta na esperança de que chegue esse homem que nem existe, né, ela sai perguntando para as pessoas na rua o nome delas, então isso é muito perigoso". E aí, ela realmente estava já com sintomas de esquizofrenia, com psicose, né, de tanto estresse emocional que ela passou, que ela começou a ter essas psicoses. E ela buscava por um homem igual o marido dela, porque era a única referência de amor que ela teve. Então, quando a gente fala da psicologia, né, muitas vezes, a galera fala que os psicólogos falam que a gente se habitua ao caos, né, e aí a gente, quando começa a viver um amor tranquilo, a gente começa a pensar: "Ih, mas acho que ele não me ama. Porque cadê o ciúme? Cadê as brigas? Né, acho que ele não se importa o suficiente", né. E aí quando tá muito calmo, as pessoas caem fora, porque elas querem a loucura, elas querem o caos, porque se habituaram, naturalizaram, é a única vivência que elas realmente conhecem. Só para fazer um parênteses aqui, sabe que uma pessoa muito próxima a mim, uma vez, e ela teve um relacionamento completamente. Nossa, não vou nem lembrar a situação dela. E arrumou um novo companheiro, casou-se, teve um filho com ele. E ela falou assim, não posso dizer o nome dela. Uhum. Ela falou assim: "Ah, mas tá tudo tão bem, tô até preocupada". Eu falei: "Mas como assim preocupada?". "Não, mas tá tudo bem, vai acontecer alguma coisa". Eu falei: "Mas o que que vai acontecer? Só aproveita, só viva isso, né, você é um cara bom, aceitou já um filho que você tinha, vocês hoje têm uma filha em comum, aproveita, porque claro, existem esses homens que não vale o feijão que come. Tem homem que Não eu vai eu mesmo. como homem fico com vergonha de dizer que ele é homem, mas tem gente boa. Tem gente que vai aceitar teu filho, tem gente que vai aceitar a sua vida, vai, eh, digo por experiência, né, que hoje eu já me divorciei e hoje me casei novamente. Eu me casei, eu brinco que eu comprei a fazenda de porteira fechada. Tudo que tivesse lá dentro era meu, que é no caso a minha esposa, a vida dela, os parentes dela, a a minha enteada, que é minha filha, do meu coração. E, então, tem bons homens nesse mundo, né? Não é porque você passou uma experiência péssima num relacionamento que isso vai ser sempre assim, você vai encontrar alguém na sua vida. Isso que você falou, por isso que eu queria fazer esse parênteses, quando você comentou isso, eu lembrei muito desse caso e de experiências que eu já vivi nessa situação, Uhum. né? Mas você comentou um negócio interessante. E daí? Essa mulher que viveu isso. Olha que tem mulheres que vivem essa questão, e como eu falei, ela larga um traste aqui e arruma um parecidíssimo com o outro. O que é isso? Por quê? É o hábito, né, tem, por exemplo, assim, né, existindo, eles falam do complexo de Édipo, em que você busca por uma pessoa parecida com seu pai, né. Existe Hum, isso, né, na psicologia. E é a mesma coisa, né, a gente não é exatamente a mesma coisa, mas quando você idealizou aquela pessoa.
né? As pessoas, elas se apaixonam pelo que elas inventam dos outros. Isso é a maior verdade que existe, Como né? é que é? Repete essa frase. As pessoas se apaixonam por aquilo que elas inventam das outras, né? Porque Esmiuça isso aí pra gente. Porque veja só, né? As mulheres, antes delas se relacionarem com esses homens abusivos, elas com certeza idealizaram ele, né? Idealizaram como o príncipe encantado, né? Enfim, isso metaforicamente falando. Elas idealizaram. Elas esperavam que fosse de determinada forma e ninguém entra num relacionamento esperando que vai ser infeliz, né? As pessoas entram em relacionamentos para concretizar as suas fantasias, né? Mas já diria Freud que o desejo só existe na fantasia, né? Quando a gente concretiza o desejo, ele deixa de ser. Então, quando a gente fala disso, as mulheres, elas idealizam, né? E aí, quando o homem vai se mostrando ele, né? Vai se mostrando ele, elas começam a pensar, nossa, mas ele não era assim. Mas não é que ele não era assim, ele sempre foi assim, mas você que não enxergava da reforma real, né? E aí ela vai fazendo assim, não, mas eu acho que uma hora ele vai voltar a ser quem ele era. Mas não é voltar a ser quem ele era, é voltar a atender as fantasias dela, é a fantasia dela ser alimentada por ela mesma. E aí a realidade não permite. E ela vai até o momento que, né, não, aí caiu por terra, aí já não existe mais fantasia, né, o príncipe virou sapo. E aí quando ela Essa foi boa. E aí quando ela sai desse relacionamento, o que ela vai fazer? Aquela fantasia que ela criou com aquele outro, ela fala, agora eu vou buscar alguém pra concretizar a fantasia que não deu certo. E aí é mais fácil você buscar pela fantasia numa pessoa parecida com a que você tava do que criar uma nova fantasia. Porque construir fantasias também não é um trabalho fácil, né? Sonhar não é um trabalho fácil. A gente demora pra construir os nossos sonhos, né? E quando eles ruem, quando nossos sonhos eles se transformam em destroços, aí como que a gente reconstrói esses sonhos? Muitas deixam, inclusive, de sonhar. Verdade. Você sabe que eu escutei uma frase uma vez de um casal, num divórcio consensual, que eu achei muito interessante. Ela falou assim: doutor, eu achei que ele ia mudar. O que foi a resposta dele? Eu achei que ela ia se manter a pessoa. Eu achei que ela nunca ia mudar. Então, ela esperava que ele ia mudar e ele nunca queria que ela mudasse, né? Então, eu achei tanto. Eu achei que ele ia mudar e ele achou que ela nunca ia mudar. E ela mudou algumas questões, ou como você falou, ela sempre foi assim e ele não viu, ou ela idealizava alguém que ele fosse, ele não era, Não é? né? Mas vamos voltar para um outro ponto. Tá, a mulher, ela chegou no limite dela, não aguento mais. Só que hoje em dia, nós temos, sempre ouvi isso, algumas pessoas, elas, quando vão formar uma família, porque o que, que eu digo que é uma família? É um projeto a dois, ou vão trilhar a partir dali patrimônio, filhos, etc e tal, ou não tenha filhos, mas uma vida a dois. E nesse arranjo familiar, algumas mulheres elas falam, olha, eu vou ser dona de casa, ou eu vou priorizar a família, e ele vai ser o provedor principal, vai estudar, vai se profissionalizar, vai formar um networking dessa questão. Aí o que acontece? Ela acaba ficando para trás. Só que quando tem o divórcio, o que acontece? Vai partilhar meio a meio. Só que ele sempre vai estar em vantagem, porque ele estudou mais, ele tem o networking, ele fez um trabalho externo, ele trabalha, ganha mais. Aí a mulher precisa ou ela vai voltar ao mercado de trabalho, ou ela vai aprender uma profissão, e ela precisa se emancipar, tanto social quanto financeiramente. E essa é a parte complicada do direito, porque o direito não vai dizer faça isso, ou você tem, porque o direito vai dizer meio a meio, dependendo qual foi o regime de bens que você escolheu. E isso é um grande impedimento para as mulheres, porque às vezes elas não deixam a violência, não deixam aquela situação de violência doméstica, porque ela, como é que eu vou me manter? Como é que eu vou manter meus filhos nessa questão? E o direito não vai responder sobre isso. Se você escolher o regime parcial de bens, por exemplo, vai ser meio a meio. Mas só que o meio a meio material. Só que o intelectual, ele está muito longe de você. Porque ele tem o network. Se eu ficar desempregado hoje, eu tenho vários contatos que eu posso fazer. A mulher não. Como é que a gente pode ajudar a mulher nessa questão? Você já viveu esse tipo de situação com as pessoas com quem você conviveu, as mulheres que sofrem violência? Olha, eu queria, na verdade, deixar um recado para as mulheres, para começar com esse recado, né? Mulheres, não fiquem estagnadas no pé da escada para deixar que os seus homens subam os degraus, né, do sucesso. Porque ele não vai descer um degrau sequer para depois você subir, né?
E isso é uma das coisas muito complicadas realmente, porque eu já vi muitas mulheres abrindo mão das suas carreiras, né, para dar suporte para o homem conseguir avançar na dele, né, progredir na dele. E um dos índices que eu acho que mais me perturbam, assim, que eu fico sempre revoltada, é que na graduação, né, do ensino superior, o número maior é de mulheres na graduação. Sim, sem dúvida. Mas para onde vão esses índices na pós-graduação? Mestrado, doutorado, eles somem. E os homens sobem, né, consideravelmente nessa porcentagem. E por quê? Porque realmente as mulheres casam, né? Geralmente, na maioria das vezes, a sobrecarga familiar fica com as mulheres, né? A questão das tarefas domésticas e tudo mais, os filhos. A gente sabe que os filhos sempre são responsabilidade maior da mulher, né? E aí, Esmagadoramente fica com a mulher. com certeza, né? E aí os homens, né, trabalham, chegam em casa e falam: agora eu preciso estudar. Aí ela tem que fazer o quê? Manter as crianças ali, né, administradas. Em Em silêncio. Vai lá pra fora, fica aqui no Isso. quarto comigo, com teu pai. Tá estudando. Né? Verdade. Aí, muitas vezes, o que acontece? O homem chegou do trabalho. Às vezes a mulher também chegou do trabalho, né? Mas aí quem que vai fazer a janta? Ela vai correr fazer a janta pra ela, pros filhos e pro marido que precisa estudar. Porque existe aquela concepção de que, o marido ele vai estudar porque dele vai dar uma melhor condição de vida pra gente, né? Ele vai ganhar mais. Mas por que ela não tá buscando ela ganhar mais, né? E a gente sabe que no mercado de trabalho isso é bem complicado, porque a gente ainda tem desvantagem em relação aos homens. Nossos salários ainda são menores do que os deles na mesma função. E a gente sofre algumas questões também, né? Que é as questões a gente sabe que não pode ter preconceito com mães, né? No mercado de trabalho. Sim. No entanto, é de praxe que eles vão perguntar se você tem filho, né? E vão perguntar, mas se seu filho ficar doente, com quem que você vai deixar? E não perguntam isso pros homens, mas perguntam isso pras mulheres. E se a mulher diz que tem filho, automaticamente ela tá desclassificada no processo seletivo. Isso acontece muito, já aconteceu isso com várias amigas minhas, com várias conhecidas minhas. É só você falar que tem filho e você é descartada, né? E com o homem não acontece, porque sabem que todo homem que tem um filho tem uma mulher que vai auxiliar ele. Exatamente. Exatamente, perfeito. Isso é muito verdade. Você sabe que eu incentivo muito as mulheres, as pessoas, que antes de se casarem procurem um advogado. Porque eles procuram advogado quando o negócio já brigaram, já quer se separar. E falou: procura um advogado antes de você se casar, para você saber seu direito antes. Por exemplo, uma questão, por exemplo, você fazer um pacto nupcial. Vou dar um exemplo desse caso. Que eles acordaram que ele seria o provedor, que ia estudar, que ia fazer, mas os dois fizeram faculdade, se conheceram na faculdade. Uhum. Aí, tá, vamos morar junto, ela não se qualificou, não estudou, não fez uma pós, um mestrado, e ele foi galgando. O que eu comento? Nesse pacto nupcial, já converse. Tá, se a gente separar, com quem vai ficar o imóvel? Se você que está estudando, homem, e a tua mulher não, será que é justo ficar com 50% ainda do patrimônio? Se vocês fizeram um patrimônio, porque muitas vezes você só está estudando para poder se qualificar e ter um outro emprego melhor, e quando separou vocês ficaram sem nada, mas você tem a bagagem educacional que a tua ex-mulher agora não tem, e você tem também a questão do networking, que é muito forte, você consegue um emprego muito mais fácil e ela não. Então, quando você for pensar em se casar, procure um advogado da sua confiança, um advogado de direito de família, que vai dizer: olha, vocês podem fazer assim, dessa forma. Havendo um divórcio, como se daria essa indenização, essa questão até de traição, como você pode fazer para que a mulher, nessa desvantagem educacional e financeira, ela possa se equiparar e você tenha que indenizá-la de alguma forma. Isso é muito interessante de trazer, né? Você, antes de casar, olha, porque uma coisa importante que eu digo para as mulheres: imagine que vocês estão casados, tem a sua vida, ele falta por algum motivo, falecimento, como é que você vai se virar? Você sabe das contas, quando vocês ganham, porque tem mulher que não sabe nem quanto o marido ganha. Uhum. Não sabe o que tem, ou quais são as contas, não sabem o cartão de crédito dele, não sabe nada. Esse homem faltou na sua vida, como é que você vai se virar? Você conseguiria se manter financeiramente se você precisasse buscar o mercado de trabalho? Faça essa reflexão. E se tivesse uma resposta
eu acho que teria problemas, então você precisa voltar a estudar, você precisa voltar a se relacionar com pessoas, você precisa se inteirar da situação e ter uma conversa muito séria com ele. Porque às vezes ele vai largar você por causa. E você construiu junto com ele aquilo. Tudo. Eu já escutei história assim, Betina. Doutor, a gente usou os talheres lá de casa para começar a vender marmita. Lá de casa. Aí ela na minha mesa. Eu cozinhava, eu fazia tudo. Aí daquela de casa foi para pra entrega. De entrega foi para uma portinha. Para duas fizemos um restaurante. E ele me trocou para uma bem mais nova. E daí? Já pensou nisso? Então, se você. Claro que ninguém casa para separar. A gente casa com alguém porque ama, quer conviver, porque quer crescer. Mas a vida, infelizmente, não é um conto de fadas. Acontece muita coisa lá para cá e você, como mulher, precisa estar preparada. Se hoje ele me largar, se hoje ele falecer, como eu voltar no mercado de trabalho, eu em relação aos meus filhos? Essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que todas as mulheres deviam se perguntar, Betina. Uhum. E uma das coisas que é bem complicada é a gente parar pra pensar que, infelizmente, em muitos relacionamentos, eles não têm diálogo, né? Realmente, as pessoas, elas casam na empolgação, na paixão, e as coisas práticas são deixadas de lado, né? Eu nem sabia que existia essa questão do pacto ali antes, né, do casamento. Antinupcial. Isso. Eu nem sabia que isso existia, e é muito interessante realmente mostrar isso pras pessoas, né? Porque não só isso, né, da questão financeira e tudo mais, mas muitas pessoas casam sem nunca ter conversado se querem ter filhos ou não, né? E aí, peraí, né? Ah, eu queria ter filho, e agora? Ah, mas eu não queria. Ou até mesmo assim, por exemplo, a mulher quer ter filho e o homem não. Aí ele já deixa claro que ele não quer. E ela fala, ah, tá bom, eu também não quero. Mas na verdade Mas ela ela quer? queria. Né? E se torna um problema depois. Né? Exatamente. Então, realmente, né? Eu acho que isso é uma das coisas que precisa ser falado, é que essas informações, elas têm que ser acessíveis a todas as realidades, né? Mas, infelizmente, não é. Né? Quando a gente para pra pensar que existem mulheres que não têm nem dinheiro pra pegar um ônibus, né? Como que elas vão em busca dos seus direitos? Né? Como que elas vão sair de casa em busca dos seus direitos? Se a gente parar pra pensar que tem mulheres que têm uma penca de filhos, assim, pequenos, com quem ela vai deixar essas crianças pra poder ir em busca dos seus direitos, né? Como é que o direito chega a essas pessoas? Não chega. Né? Eu trabalhei numa vila de periferia no Uberaba, em Curitiba, e as pessoas nem sabem que tem favela em Curitiba. Eu acho isso uma coisa bem complicada. E existe e é nossa, bem complicado. E eu trabalhei nesse lugar fazendo a minha monografia, né, em que eu fui fazer essa mediação de leitura para mulheres em situação de vulnerabilidade. E elas eram todas analfabetas. Então, eu fui proporcionar o direito ao livre leitura, porque isso é um direito, né? E na Constituição diz que todo cidadão tem direito ao livre leitura. E mesmo quando a educação não consegue proporcionar isso através da alfabetização, a cultura tem que proporcionar, né? E aí, eu fui mediar, então eu li em voz alta para elas as leituras e tudo mais, elas participavam oralmente. E ali eu percebi que todas as mulheres que estavam inseridas naquela realidade, os maridos ou tinham sido mortos, ou estavam presos, e alguns era por violência daí, né? Mas dentro da periferia, infelizmente, nem é com a justiça não chega muitas vezes, né? A justiça, ela é injusta, né? E aí essas mulheres, como é que elas vão se defender? Né? Se a gente sabe que muitas vezes o direito não chega para essas mulheres. Elas não tiveram nem educação, elas não tiveram acesso à conscientização do que elas podem atingir ou não, o que elas podem receber ou não, né? E assim vai indo, né? Então a gente sabe que é importante que essas informações elas sejam passadas e que existam aí, né, meios para que isso torne cada vez mais acessível, que o direito ele se torne mais acessível para todas as pessoas, porque todo cidadão tem direito a uma defesa, tem direito aí, né, ao direito. Direito Não, ao verdade, direito. sim, verdade, você tem razão. Eu comentei a questão do pacto antinupcial, só que a esmagadora, né, das pessoas não sabe dessa questão. Não. Né? Por exemplo, você pode colocar no seu pacto nupcial, por exemplo, se ele vir te trazer, ele ou ela, virem a ser infiéis e atraírem uma indenização pela traição. Se você sair se vocês separarem e você precisa voltar ao mercado de trabalho, é possível pedir, você colocar que ele pague uma pensão para você por X período, até que você possa se qualificar e voltar ao mercado de trabalho. Isso é uma coisa muito importante. Porque, gente, uma coisa que acontece muito quando a mulher chega no escritório,
uma pessoa chega para conversar com um advogado, porque o que o advogado trabalha? Trabalha com o fato e com as provas. Você pega essas duas situações e coloca dentro do direito. Se, se encaixar essas duas questões com o direito, você tem uma questão para resolver. Só que qual que é o grande problema que a gente tem? E isso é interessante, que você advogar para mulher e advogar para homem são duas coisas muito... Nossa, é impressionante a diferença. Por exemplo, advogar para homem. Tá, que dia que vocês casaram? Putz, nem me lembro. O que você tem? Um documento? Putz, nem sei. Aí você pergunta para a mulher, o que você tem de prova? Ela falou assim, isso aqui tudo resolve? Tem que o dossiê Ela completo. lembra o dia, a roupa, o horário, a conversa, ela tem as fotos ainda, ela tem muito material. É muito interessante advogar para mulher, porque ela lembra de tudo, só que também tem um problema. Da mesma forma que ela tem tudo, em algumas situações ela fala assim, eu queimei tudo porque não queria lembrar. Não queria ter esse contato, não queria mais saber de nada. E aí o advogado não faz milagre. A gente trabalha com o material que você fornece. Por exemplo, tá, mas o que você tem de prova de que ele falou tal coisa? Eu tinha no meu celular, mas eu apaguei, porque eu não queria nem lembrar daquilo. Então, uma coisa que eu falo para você, que talvez esteja na situação de uma iminência de violência, ou pensando no divórcio, imagine que se você fosse uma juíza e você tivesse ouvindo a história dessa pessoa. Por exemplo, vou usar o teu nome, Betina, por exemplo. Uhum. Tá, a juíza Betina, ela tá lendo a história da Betina, que foi casada, sofreu violência, que não estudou, que não pôde, que teve que cuidar de filho, não se qualificou, e ela tá fazendo alguns pedidos. Entre eles, guarda, pensão, divórcio e alimentos, ou uma indenização porque ele administra os bens e você não. E a juíza fala assim, a juíza Betina, tá, entendi o caso, agora vamos para as provas que a Betina trouxe. Não tem prova, Betina. Como é que eu vou te dar esse direito que você está solicitando antecipadamente ou liminarmente, como nós falamos, se você não me trouxe nada? Você só está alegando. Então o advogado tem essa dificuldade, que ele precisa trazer um fato e trazer a prova. Se você não tem a prova a princípio, você vai ter que trabalhar ela ao longo do processo. Só que quando o teu ex-marido já recebeu uma notificação de divórcio, ele já não está mais usando a conta dele, ele talvez já transferiu o patrimônio, já fez muita coisa para te prejudicar financeiramente. Porque uma coisa que eu quero dizer para você, em relação à pensão, que é, o meu filho precisa de pensão. Às vezes você também precisa. E, pessoal, pensão não é indenização por um casamento porcaria, por um casamento péssimo. Indenização é um direito seu. Só que o advogado precisa de prova. Então a gente trabalha com material e prova. E às vezes a mulher, nessa questão, ela tem muito do dia a dia, do que aconteceu, sabe de tudo. Só que documentalmente ela peca nesse ponto. Isso prejudica muita gente como advogado. Uhum. Então, né, mulheres, que a gente continue sendo as rainhas dos prints. Eles são extremamente necessários, né? A gente acha que o print, ele é só uma mera casualidade ali, mas não, né? Serve como prova, né, doutor Jacir? Nossa, nem fale. Betina, eu queria trazer um ponto com você. Está falando sobre violência doméstica, as mulheres que sofrem violência, que devem denunciar em qualquer ponto, não sofra violência. Mas tem um caso também assim, ó. A Lei Maria da Penha, como a gente estava comentando antes, ela somente pela comunicação da mulher, o homem é afastado do lar, ele sofre sanções do Estado, muito severas em algumas situações. Né? Primeiro o juiz vai afastar, depois vai fazer um curso ali para entender a questão da violência, depois uma tornozeleira e, em última instância, não havendo uma segunda violência direta, ele vai ser preso. Mas, infelizmente, algumas mulheres usam esse instituto da violência como arma de vingança. Às vezes o homem não sofreu a violência. Ela não sofreu nenhum tipo de violência, né? Mas ela quer se vingar do homem. E elas usam, olha, vou denunciar. Porque até o homem provar que isso não aconteceu, que não sofreu violência, ou que tudo, aliás, que não cometeu a violência, ele já foi tirado do lar, tudo aconteceu na vida dele, ele vai ter que contratar um advogado, vai ter que se defender. Já aconteceu casos assim? Você soube de casos assim, de que você conviveu, e que eu acho muito triste essa situação, porque você usa como arma um instituto importantíssimo. E até você comprovar lá na frente que ela, olha, não aconteceu aquilo, e buscar a sanção estatal, isso demora.
Uhum. né? E o homem já sofreu aquela sanção do Hum. Estado. E a gente pode tratar sobre as mulheres que pensam sobre isso. É, uma das primeiras coisas que a gente precisa deixar muito claro é que toda lei que ampara mulheres, ela deve ser levada muito a sério. E nós precisamos lembrar que houve muita luta para a gente conquistar alguns direitos, né? Para conquistar todos os direitos. E quando a gente pensa na Lei Maria da Penha, a gente sabe que a Maria da Penha, né, ela precisou ficar paraplégica para ter um tipo de intervenção, né? E só assim que foi criada uma lei especializada em violência doméstica, porque até então a gente não tinha esse amparo especializado, né? É recente a questão das delegacias especializadas, né, para mulheres também. Então, quando a gente vai pensar em ter qualquer tipo de atitude que pode invalidar essa luta, eu acho que precisamos pensar muito sobre isso, né? Porque a gente está invalidando a luta de muitas mulheres que, inclusive, morreram para que a gente tivesse direitos. É a mesma coisa quando a gente para pensar assim, quando as mulheres elas discriminam umas às outras, as mulheres elas julgam umas às outras, quando falta a sororidade, né? Isso também é uma forma de agredir nossas lutas, né? De invalidar elas. Então, quando tem essa questão da Maria da Penha, né? Eu acho muito triste até citar isso, porque parece que a gente está invalidando denúncias, né? Mas não é isso. Mas quando é utilizado de forma equivocada, quando é utilizado apenas como forma de vingança, isso invalida muita coisa, né? Você tá brincando com a justiça, você tá brincando com algo que é extremamente sério. E acaba prejudicando outras pessoas, prejudicando não só o homem que está sendo acusado injustamente, mas todas as pessoas que estão à sua volta, porque você vai minando o convívio social dessa pessoa. Essa pessoa não pode mais ir em alguns lugares, e as pessoas que convivem com ele também não vão poder ir, porque aí, né, acaba que tem toda uma questão aí de convivência. E isso tudo vai realmente prejudicando, né, todo mundo, né? Então você prejudica várias vidas apenas em prol de um sentimento vingativo, em prol de um sentimento que uma hora, inclusive, vai passar e você pode se arrepender, né? E eu acho que esse é um ponto interessante, né, doutor Jacir, de falar. O que acontece com a mulher que ela comete esse ato falho, né, de mentira perante a justiça e depois ela se arrepende? O que acontece, nesse caso, juridicamente falando? Veja bem, aí vai muito a questão do Ministério Público, porque ela vai, eu não quero mais dar continuidade. O Ministério Público pode entender que ok, né, vamos cancelar. Só que a outra parte ela falou, não, eu quero dar continuidade, eu quero que se prove o que ela está alegando, e você vai ter que buscar uma questão criminal, né, uma ação judicial, talvez até em outro apartada da violência doméstica, porque ele precisa, ele não quer só que aquilo seja arquivado, ele quer que de fato demonstre ele não cometeu aquele crime, porque atingiu a alma do homem também. Nós estamos aqui falando da violência contra a mulher, mas também em algumas situações, infelizmente, como você bem colocou, é banalizado, porque, gente, é um estudo muito difícil. Você entender, é, o juiz ele tem que dar. Eu fui lá, fiz uma denúncia com mulher da violência doméstica. O juiz, em 48 horas, tem que dar a resposta. O oficial de justiça vai comunicar a outra parte, ou o homem, que houve a violência, se for o caso se ele não morar lá, ele não se aproxime, ou se ele mora na casa, ele saia da casa, né, com a roupa do corpo, o que ele precisa para poder desempenhar o trabalho dele, vai ficar afastado, agora está sendo mais de 1 ano. Então o processo ele vai ficar que você pode trazer tudo quanto é prova. Olha, isso não aconteceu, ele não falou, tá aqui a prova. Só que o juiz não, mantém-se o prazo. E depois lá no final, vai arquivar. Só que isso pense o quanto você já prejudicou a vida de uma pessoa. No caso, o seu ex-companheiro, o seu marido, às vezes por um sentimento que não é o que aconteceu da violência. Então, isso, claro, nós nos preocupamos muito com a violência, nós aceitamos em mínimo grau a violência, só que é um instituto muito sério. Então, é toda uma tramitação jurídica, isso demora, custa, né? Se você, ou você tem um advogado, vai custar tempo, trabalho, financeiramente também. Então, é muito sério. E hoje no Brasil, no mundo, a Lei Maria da Penha é uma das leis mais avançadas que existe para a gente brincar com essa questão, né? E eu acho que para a gente é muito caro isso, porque só quem sofreu a violência sabe o quanto é importante essa lei. Então é uma coisa que me preocupa muito. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com algumas mulheres em já situações, eu falo, olha, não me leva a mal, mas isso não é violência, né? Ele não cometeu isso com você.
né? Então, procure um profissional, procure uma terapeuta, mas isso não é violência. É uma questão muito mais pessoal. Você está entendendo, mas não é. E quando é de fato, não tem discutir, vamos para cima, põe o cara para fora, porque o homem jaguara não merece um pingo de consideração quando comete violência. Betina, uma questão aqui, ó. A gente já falou sobre violência, falou sobre mulheres, o emocional, como ela se sente. E qual seria teu conselho hoje? Olha, eu sofri violência, eu vou recomeçar. Eu vou agora daqui para frente. Qual que seria o conselho da Betina para essa mulher? Por onde que ela tem que começar a falar, olha, agora é outra vida? A primeira coisa que eu digo é que toda mulher, para sair de uma situação, ela precisa de 7 segundos de coragem insana. Se ela tiver esses 7 segundos de coragem insana, ela consegue fazer o que ela quiser, né? Falta coragem, né? Mas empoderada dessa coragem, né, eu acho que a primeira coisa é você caminhar sem olhar para trás. Porque a gente, infelizmente, é apegada às lembranças e ao passado, e enquanto a gente estiver com um pezinho lá atrás, infelizmente a gente não progride, né? Eu sempre digo que as mulheres precisam vestir sapatos vermelhos e correrem, né? E correrem rápido para que nenhum homem corra atrás delas e ampute seus pés. Então, caminhar, né, correr o mais rápido possível para longe dessa realidade e principalmente cuidar de si mesma. Reconhecer o próprio valor, começar a olhar para suas qualidades e perceber o quão incrível essa mulher é, né? O quão incrível você é. Porque muitas vezes a autoestima foi tão minada, foi tão julgada, foi tão assim, a mulher foi tão massacrada que ela esquece suas potências. Ela esquece quem ela é. Então a primeira coisa que a mulher tem que fazer quando ela veste os sapatos vermelhos e corre, né, é ir em busca de si mesma. Não é em busca nem do sucesso, nem do mercado de trabalho, é em busca de si mesma. Enquanto ela não se encontrar, ela não consegue mais ir pra lugar nenhum. Então, ir em busca de si mesma. E isso você só consegue, né? Primeiramente com rede de apoio. Isso significa amizades, né? Todo mundo tem amigo. Às vezes você perdeu no meio do relacionamento porque te afastaram desses amigos. Sim, é mas verdade. existe pessoas que ainda estão ali, independente, né? Família e tudo mais. Pessoas com quem você pode contar. Buscar nessas pessoas o apoio e pessoas à volta dessas mulheres. Acho que é importante falar com essas pessoas também. Pessoas que cercam essas mulheres, deem esse apoio. Né? Essas pessoas precisam lembrar essas mulheres, né, do quão incríveis elas são, lembrar das suas qualidades, né, fortalecer a autoestima dessa mulher. E aí, quando essa autoestima for fortalecida, ela consegue, né, construir novamente a sua vida. E independente, né, do quão destruída seja essa vida, é sempre possível recomeçar. É sempre possível pegar, juntar os tijolinhos e conseguir levantar as paredes novamente. E assim, em algum momento, né, essa vida vai se reestruturar. Não é uma tarefa fácil. Não podemos, né, iludir mulheres dizendo que sair de um relacionamento abusivo é um processo rápido e tranquilo. Não, é um processo lento e dolorido, né? É um luto, inclusive, da perda das suas idealizações, das suas fantasias, mas é possível. Com todo o amparo legal, todo o amparo jurídico, é extremamente possível. E a vida, ela espera. Né? A vida nos espera, ela nos chama. E às vezes a gente só precisa ter coragem de ouvir a melodia que ela toca e dançar com ela. E o meu conselho para você, mulher, que está nos ouvindo, vai ouvir ou ver esse podcast, é o seguinte: procure saber o seu direito. E quando ele apontar o dedo para você e falar assim, você não tem direito nenhum, ou você depende de mim, falou, não, a lei me protege, é sobre isso, sobre isso e sobre isso. Eu posso fazer isso e isso, porque o conhecimento é ouro. O conhecimento, ele vai confrontar. E quando ele souber que você sabe qual é o seu direito, ele... Então, primeiro, se você pode, busque conhecimento, busque, né, as mídias sociais. Se você puder, procure um advogado. Procure amigos, como você falou. Eu entendi o que eu posso, o que eu não posso. Para que você possa buscar o melhor para você como mulher. Busque educação, busque amigos importantes ali que possam te ajudar a crescer. Mas procure conhecimento. O conhecimento vale muito em toda situação. Betina, eu quero agradecer você que estava conversando. Foi maravilhoso. Eu acho que a gente tem mais assunto para muito mais podcast. Se você que está assistindo quer fazer algumas perguntas e quer um outro podcast com a Betina, fala pra gente. Vamos e traz as perguntas que você quer. Olha, eu queria falar sobre tal coisa, sobre tal situação. Eu vou tentar, na agenda dela, que é uma agenda difícil,
A gente marcar um horário novamente com ela, trazer ela aqui para conversar e trazer os pontos que você acha importante. Betina, como é que o pessoal te acha? Então, muito obrigada, né, pelo convite. Foi muito prazeroso conversar e trazer tantas informações relevantes. O meu Instagram, ele é @betinapilch, Pilch, né? O meu Instagram é onde eu mais movimento aí, né, a minha vida e tudo mais. Inclusive, meu direct tá lá aberto também para qualquer mulher que queira desabafar, porque assim, não tenho como prestar assistência terapêutica, mas sempre vou ser um ombro amigo para as mulheres, até porque eu sempre digo que eu quero sempre tornar a montanha mais alta para que as mulheres elas enxerguem um horizonte mais amplo, né? Então, estou aqui sempre para levantar mulheres, segurar na mão delas, né? Independente de quem seja. E então me encontrem lá e façam aí uma movimentação para me chamar de novo, para a gente poder conversar mais, porque como vocês perceberam, eu sou extremamente tagarela e adoro falar. Então, muito obrigada mesmo e obrigada por todo mundo que assistiu aí, né, e tudo mais. Eu que agradeço. Aqui no podcast, no material, vai ter ali todos os dados dela. Se você quiser entrar em contato, siga essa mulher, compre os livros dela. Muito obrigada. Pessoal, é muito importante. Leia, busque contra essa mulher. Betina, obrigado. Eu que agradeço. Mesmo. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanha a gente. Forte abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.